Olá, seja bem-vindo à Rede CETEPS. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso de Técnico de Condomínio, e a nossa disciplina de hoje é Direito Condominial. Hoje, na aula 24, a gente vai falar sobre as Assembleias Gerais. Então, segue comigo. Vamos lá, em condomínio, tudo é decidido de forma coletiva, a partir das assembleias. Normalmente, ele é usado para prestação de contas, aprovação da previsão de gastos orçamentários e também eleição de síndicos, entre outras matérias. E por ser um momento importante na vida do condomínio, as assembleias têm algumas regras que são estabelecidas dentro da convenção e que elas devem ser seguidas para que elas sejam válidas. Desde o momento da convocação até a sua finalização em ata, a reunião tem as suas minúcias, as suas características que devem estar presentes. Assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias. Então, a gente tem dois tipos de assembleias. A Assembleia Geral Ordinária, ela é uma assembleia que ela é obrigatória e que deve haver todo ano, por lei. Ela é destinada à prestação de contas do síndico, tudo aquilo que foi feito no ano anterior, relativamente, e também a previsão orçamentária, o que vai ser gasto nesse ano, no ano seguinte, entre outras matérias que constarem da ordem do dia. A Assembleia Geral Extraordinária, ela é destinada ao exame e deliberação de temas que derivam de situação especial, ou seja, surgiu uma circunstância dentro do condomínio que precisa ser visto porque não estava dentro do orçamento. Por exemplo, você tem uma infiltração, né? Uma infiltração muito grave e você precisa lidar rapidamente com essa infiltração. Isso não é algo que você consiga prever dentro do seu orçamento, certo? Então, é uma situação extraordinária e que vai ter a necessidade de uma Assembleia Geral Extraordinária para que se delibere sobre como lidar com essa situação. Então, a Assembleia Extraordinária se realiza em fato relevante mediante convocação do síndico, ou também ela pode ser feita por convocação dos condôminos, que representarem 25%, um quarto do condomínio. Então, isso está disposto no artigo 1355 do Código Civil. Assembleias, o que diz a lei? As assembleias, elas estão redigidas, elas estão sancionadas entre o artigo 1330 e o 1335 do Código Civil. Vamos dar uma olhada na redação do artigo. O artigo 1350 fala o seguinte: convocará o síndico anualmente reunião da Assembleia dos Condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas e, eventualmente, eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. Parágrafo 1º. Se o síndico não convocar a Assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo, ou seja, é obrigação do síndico sempre convocar uma Assembleia Geral Ordinária. Se ele não fizer isso, os condôminos têm o direito e o dever de fazê-los. Parágrafo 2º. Se a Assembleia não se reunir, o juiz decidirá a requerimento de qualquer condômino, certo? Então, isso também pode ser judicializado. Você pode pedir em uma ação que seja feita à Assembleia. Artigo 1351. Depende da aprovação de 2/3 dos votos a alteração de convenção, a mudança da destinação do edifício ou do condomínio ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela unanimidade dos condôminos. Ou seja, essas matérias que estão descritas aqui, elas precisam de um quórum especial. Artigo 1352. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais. Ou seja, a primeira convocação eu tenho mais da metade dos condôminos, eu posso prosseguir para votação para a Assembleia. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais no solo e nas outras partes comuns pertencentes a cada condômino, salvo disposição diversa da Convenção de Constituição de Condomínio. Por exemplo, dentro do condomínio eu posso ter várias unidades particulares com tamanhos diferentes e esse voto vai ser proporcional à fração ideal de cada condômino, certo? Muitas vezes, por exemplo, se você tem no teu condomínio edílico
cobertura, às vezes a cobertura ela constitui 2 pavimentos. Então, a cobertura tem direito a 2 votos, normalmente. 1353. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quórum especial. Então, vamos lá. Imagine que você fez a convocação, certo? A primeira convocação é feita às 7 horas da noite, a segunda convocação às 7h30. Se às 7 horas da noite você não tiver a maioria dos condôminos, você precisa esperar até às 19h30 para fazer a segunda convocação. E aí, com os condôminos que ali estão presentes, você pode dar andamento à Assembleia. Salvo quando não exigir, a matéria exigir quórum especial, ou seja, no mínimo 2/3 dos condôminos. Artigo 1354. A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião. Ou seja, é necessário que se faça ciente todos os condôminos que haverá uma Assembleia. Isso pode ser feito através de carta, você pode entregar na mão de cada condômino assina o recebimento dessa carta, ou você pode colocar notificação da Assembleia em áreas comuns, como elevadores, num período bem anterior à Assembleia. Artigo 1355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por 1/4 dos condôminos, ok? Então, síndico ou condôminos podem fazer isso. Quórum será aquele previsto na convenção. Quórum é o número mínimo de condôminos necessários para votar, para deliberar sobre a determinada matéria. A gente viu que a gente pode ter quórum simples ou quórum especial, dependendo da matéria que vai ser votada. Quando a convenção ela não determinar o quórum mínimo para essas votações, a gente vai entender que ela vai exigir maioria simples, ou seja, não precisa da metade mais 1. Ou seja, eu vou usar a maioria que tiver ali dentro daquela reunião. Quórum qualificado, geralmente ele é usado para alteração da convenção de condomínio, regimento interno e assim por diante. Então, quórum qualificado, ele exige 2/3 dos condôminos, ou seja, 50% mais 1. Quórum especial para a deliberação de alguns temas como instituição de convenção, sua alteração, entre outras disposições, o quórum mínimo para aprovação de obras. Então, esse é o quórum especial. O artigo 1351, ele fala o seguinte: a realização de obras no condomínio depende se voluptuárias, ou seja, aquelas obras que são mais para o embelezamento do condomínio. Se elas forem voluptuárias, ele precisa de voto de 2/3 dos condôminos, certo? Por não serem necessárias, serem apenas para o embelezamento, não é de uma necessidade eminente, eu preciso ter 2/3 para que se realize. Se as obras forem obras consideradas úteis, ela precisa do voto da maioria dos condôminos, ou seja, a Assembleia, eu tenho 20 condôminos, na Assembleia apareceram 6. Então, esses 6 vão decidir se a obra vai para frente ou não. Maioria simples. Vamos lá, artigo 1352. Salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos. Parágrafo único. Os votos serão proporcionais às frações ideais. Ou seja, pessoas que têm frações maiores poderão ter mais voto dentro da Assembleia. Código Civil 1353. Em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar por maioria dos votos dos presentes, ou seja, maioria simples, certo? Se eu tenho 20 condôminos e não chegou a ter 10 dentro da Assembleia, vamos dizer, vão ter uns 8, esses 8 vão deliberar em segunda convocação. As decisões da Assembleia, elas são decisões que são forçadas a todas as outras pessoas, mesmo aqueles que não participaram da Assembleia, certo? Então, todos os condôminos, presentes ou não, vão ser obrigados a seguir aquilo que foi deliberado dentro da Assembleia. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês até a próxima.